Ele escreveu um livro que trata de curiosidades sobre o sistema solar, o jornalista Alberto Delerue. Por favor. Olha só, Alberto, está aqui o Sistema Solar, Ciência Ilustrada, editora Ediouro, viaja ao Reino do Sol através das mais recentes conquistas espaciais. Isso. Alberto Delerue. Pau, tá aqui. Você é jornalista. Sim. Mas é também astrônomo? Eu sempre me interessei muito por astronomia, né? Eu sempre, desde garoto, que fui e continuei sendo, ao longo da minha vida, um estudioso da astronomia, né? E eu cansei do jornalismo político, enfim. O último trabalho meu como jornalista de campo, assim, foi a guerra da Nicarágua, a Revolução Sandinista. Ah, você cobriu ali? Sim, que foi uma barra aquilo, né? Uma barra. Passei 3 meses lá em Manágua, terríveis. Chegou a correr risco de vida? É, porque a guerra civil, ela é uma guerra de emboscada, né? Quer dizer, não há fronts definidos, né? Então, é uma tensão muito grande. Nesses 3 meses, eu perdi 7 quilos, assim. Então. Aí eu resolvi descansar um pouco, né? E enveredei pela pesquisa, especificamente sistema solar, astronomia, e esse aí já é o 3º livro sobre divulgação de ciência. Boa ideia isso. Agora, o Alberto, Diga. Vamos falar, claro, desse assunto que saiu essa semana nos jornais sobre a descoberta de muita água no planeta Marte. Você, no livro, já faz referência... Sim, já faço referência. Quer dizer, água sim, mas essa quantidade ninguém suspeitava, né? Talvez não, né? Isso foi uma notícia que, digamos, tenha chocado, no bom sentido, o mundo científico, né? Essa quantidade imensa de água no subsolo do planeta Marte, descoberta, detectada através dos espectrômetros de raios gama da Odyssey, essa sonda que está permanentemente girando em torno de Marte. A cada 19 horas ela dá uma volta em torno do planeta, né? Então ela faz esse rastreamento. Quer dizer, o satélite dá a volta, consegue dar a volta do planeta em 19 horas? Ele está numa órbita permanente, a 400 quilômetros de altitude, né, do planeta. Enfim. Mas Marte sempre foi um planeta extremamente polêmico, né? Bom, claro. Inclusive os marcianos, né? Quer dizer, o que se falou de marcianos, etc. Gastou-se muita tinta e continua se gastando muita tinta e papel só em torno de Marte, né? Agora, Alberto, são lençóis de água embaixo da... Isso. A água que daria para cobrir o planeta todo. Como é que é? Numa profundidade de cerca de 500 metros. E a que conclusões isso leva? Já tem alguém tirando alguma... Bom, os estudos preliminares, as análises a partir desses dados da Odyssey, evidentemente, que vão começar, não é, digamos, a se aprofundar. Não é? Isso quer dizer que é possível criar uma atmosfera em Marte? Marte já tem uma atmosfera muito rala, não é? Muito tênue. Uma atmosfera semelhante à nossa. Certamente ele já teve uma atmosfera densa, né? Porque Marte hoje ele é frio e seco, não é? Mas ele num passado remoto, calcula-se que há 2 bilhões de anos atrás, Marte tinha uma atmosfera que não era assim tão diferente da nossa. Agora, tem umas teorias esotéricas que dizem o seguinte, deixa eu fazer um desenho aqui para você, você pode acompanhar até no telão ali, que é o seguinte, né? Tá aqui, vamos botar o Sol aqui, tá? Um solzão bonito, tá aqui o Sol. Né? Sim. Aí, Mercúrio, Vênus, Terra, sim, Marte, Júpiter, Saturno, aí já proporção, paciência, sim. Urano, Netuno, Plutão, né? Há uma teoria esotérica que diz que, na realidade, Marte
já teve na órbita da Terra, que a Terra já teve na órbita de Vênus, né? E que Vênus já teve na órbita de Mercúrio. Ou seja, que esses planetas foram saindo, foram se afastando do Sol, mas que todos eles já, inclusive aqui também, né? Todos eles já tiveram a mesma proximidade que a Terra tem hoje do Sol. Há alguma possibilidade científica disso? Já que, analisando através de Marte, você vê que tudo indica que Marte já foi como a Terra? Veja bem... Está entendendo a pergunta? Sim, mais ou menos? sim. Marte já foi como a Terra em termos, né, João? Em termos. Agora, acontece o seguinte, a partir da formação, né, dos protoplanetas, quer dizer, na sua origem, né, naquela fase que nós chamamos de acreção, né, do material que, junto, né, o amálgama de todo o material, o refúgio do Sol, foi criando os planetas. Claro. E esses planetas, eles foram, digamos assim, escolhendo, mantendo órbitas estáveis. Entende? Por isso que eu te falei que é uma teoria esotérica. Isso aí é uma especulação, não é? Porque, na verdade, esses planetas eles mantiveram digamos, desde o início, na fase ainda protoplanetária, uma equidistância. Não, isso é aquela coisa da teoria do eterno retorno, aquelas coisas bem ocultas, bem esotéricas. Mas o curioso é que Marte, pelo menos, já foi muito semelhante à Terra. Ele teve uma atmosfera... Marte já foi mais quente, porque Marte é muito frio, né? Está muito distante do Sol. Né? Ele já foi... Há evidências claras, né, de que a atmosfera de Marte já foi mais densa, não é? E o planeta em si mais quente. E já teve vegetação? Olha, isso aí é uma questão, é uma mera suposição. Ainda ninguém sabe. Não há condição, não há nenhuma evidência de ter tido, quer dizer, que a vida, digamos, em Marte tenha alcançado esse estágio. Sim. Mas que certamente Marte mudou, muito mudou, não há a menor dúvida. E pelo que eu estive lendo, a NASA prevê o primeiro pouso em Marte para daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, sim. Vamos ver aqui umas fotos curiosas. Porque Marte é um planeta misterioso, de certa forma, né? Para nós foi estranhíssimo. Foi extremamente polêmico. Aqui... Desde a história dos canais, do Schiaparelli, você está lembrado, da celeuma que foi criada em torno dos canais que naquela época admitiam-se, muitos admitiam, eu conto inclusive no livro, eu tenho um capítulo nesse livro sobre, um capítulo especial sobre Marte, eu conto essa história dramática, né, dos canais, dos pseudo-canais naturais de Marte. Que as pessoas achavam que eram... Aqui são os canais? São fotos dos canais? Não. Né? Essas fotos são fotos bem recentes, né? Ah. Que mostram canais, sim, mas diferentes daqueles canais. Porque os canais de Marte, a gente conhece aquelas coisas bem geométricas. Exatamente. Isso aí certamente evidencia que já houve movimento, né, de água, de gelo. Isso parece, né, uma lava solidificada, né? E Marte tem muito vulcão também, né? Vamos em frente, por favor. Aqui o que é? Isso aí é uma foto da SOHO, que é uma sonda solar, é uma mancha solar no ultravioleta, né, que nos dá a ideia assim bem aproximada, né, do que é esse fenômeno da superfície do Sol, a chamada mancha solar, né? Vamos lá. Isso aí é o Sol também no ultravioleta, uma gigantesca usina. Agora, e termonuclear, não é? Essa história das tempestades solares interferirem nos aparelhos eletrônicos na Terra? Sim. Não há dúvida. O Sol é uma estrela, nós chamamos uma estrela estável, na medida que está na meia-idade, não é uma estrela assim de grandes flutuações, mas fica, às vezes, raivoso. Num ciclo de 11 anos, né, nós temos um recrudescimento da energia, da vibração do Sol, né, e nesses momentos o número de manchas tende a aumentar. E aí interfere? Então o que nós chamamos o vento solar, ele varre toda a região do espaço, banha a órbita da Terra diretamente, né, e evidentemente que causa bastante desarranjos, sobretudo nos satélites de comunicação. Vamos mais uma, por favor. E aqui?
Isso aí é um asteroide? É um asteroide, exatamente. É o Ida. É um asteroide que, curiosamente, foi fotografado pela sonda Galileu. Ele apresenta, para surpresa e espanto, né, de toda a comunidade científica na época, um pequeno satélite. Olha. Ou seja, aquela pedrinha que está ali ao lado dessa pedregona, desse pedregulho, satélite. É um satélite a girar em torno do próprio asteroide. Vamos ver mais fotos, por favor? Isso Aqui. aí digamos, seria um núcleo cometário, não é? Uma representação, evidentemente, é um desenho do que seria um núcleo de um cometa. Uma montanha rochosa de gelo, né? Vamos... aqui o que é? Aqui são fotos... Essas fotos são de outra galáxia, Hubble. né? São não fotos... tem nenhuma aqui não tem nenhuma foto dos canais de Marte, aquelas fotos tradicionais, né? Daquela coisa que é bem geométrico. O próprio do Schiaparelli fez muitos desenhos daquelas pessoas, do que ele via, do que ele estava vendo através do telescópio. As pessoas achavam que aquilo era construído, era feito por mãos humanas. Obrigado. Sim. Era feito por mãos humanas. Exatamente. Quer dizer, os canais eram eram artificiais, mãos marcianas, exatamente. Até quando se pensava isso? Ora, essa história dos canais marcianos, isso durou décadas. O caso mais dramático, patético, foi o do Percival Lowell, né? Um americano, diplomata de carreira e rico. Um homem que passou a se dedicar à questão dos canais marcianos e ele morreu convicto de que Marte abrigava uma civilização extremamente avançada, tecnologicamente. É um caso patético. Eu conto essa história nesse trabalho. E é claro que isso aí não era aceito pela comunidade científica, porque havia uma reserva. Né? Mas também não havia a mesma reserva que há hoje. Quer dizer, hoje a pessoa que falar que aquilo foi feito por mãos marcianas é tido como louco claro, né? Claro. O idiota. Depois que as Vikings varreram Marte, né, que lá pousaram as duas Vikings nos anos 70, ampliou-se muito o conhecimento sobre Marte. E aquelas coisas curiosas em formato de rosto, sabe, aquelas pedras, aquelas coisas, é coisa, né? de ufólatra, né? Pois é. É coisa de ufólatra. Que acontece em qualquer... Você olha para o mármore no banheiro, você vê mil caras, né? Vemos o que queremos, né? Então tem aquele negócio, que aqui tem uma depressão, aqui tem outra, aí aqui tem um monte, aqui tem a coisa assim, o cara diz que tá vendo... Viram olhinhos, boca pode ser 2 ovos instalados também. Jesus Cristo. É evidente, né? Falando dos asteroides que a gente viu ali, um asteroide, quais são as possibilidades que aí, de repente, surgiu uma enxurrada de filmes de asteroides se chocando com a Terra e destruindo a Terra? Qual é a possibilidade real de impactos de asteroides com a Terra? Olha, Jô, recentemente nós temos um censo dos asteroides, né? Existem os chamados asteroides rasantes. Eles têm um nome. Esses asteroides, eles giram em torno, né? Eles também têm o seu movimento em torno do Sol, né? E eles passam próximo à Terra, quer dizer, próximo em termos astronômicos, né? Claro. Esses corpos celestes, eles são em número de 1.200. Para lhe dar uma ideia, 600 deles estão aí à espreita e ninguém percebe, quer dizer, não se pode detectar. São corpos celestes muito escuros. São os corpos celestes mais escuros do sistema solar, são os asteroides. Não é? Eles praticamente não refletem a luz do Sol. Então, é muito difícil a detecção desses corpos, né? Mas a probabilidade de um pedregulho desse atingir a Terra é muito pequena. Chegar a influenciar. É muito pequena. Há cálculos, projeções de programas de computador que indicam 1 a cada milhão de asteroides iria. E também, quer dizer, os asteroides com tamanho significativo, que só para entrar na atmosfera ele já se desgasta. Sim. Por exemplo, são corpos de estrutura fraca. Eles se
se dissolvem, quer dizer, na verdade, e eles se chocam uns nos outros, né? O cinturão de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter, né? Tem o famoso cinturão de asteroides, eles se chocam constantemente, então eles vão se lascando. Né? E qual é a possibilidade do nosso sistema solar, de repente, que eu estava lendo outro dia, que há casos em que um buraco negro, de repente, entra em atividade e engole um sistema solar inteiro, ou uma galáxia inteira. Qual é a possibilidade disso acontecer com a nossa? No sistema solar? Ou com a nossa galáxia? Não, praticamente não há. Veja bem, há muita especulação em torno dos buracos negros. Né? Na verdade, o modelo, né, há tantos reparos a se fazer do modelo dos buracos negros que, na verdade, nós não sabemos exatamente como é que funciona a mecânica, como é que é a dinâmica do chamado buraco negro. Né? Um ponto de extrema... em que tudo é atraído, né? Uma gravidade infinita, né? E em que todo o material em volta, em torno, e esse entorno aí, evidentemente, é bastante longe, é sugado por buraco negro. A probabilidade disso acontecer no sistema solar é praticamente nenhuma. Nenhuma. Não, porque o Sol é uma estrela de pouca massa. Não é uma estrela grande. O Sol não dará uma supernova. O Sol não dará uma supernova? Não dará uma supernova. Ele vai ser uma anã. Imagina, nessa galáxia não tem outras estrelas que dariam supernovas? Sim. E isso não afetaria aqui a Via Láctea, o sistema solar? Não. Ô, Alberto, outra coisa. Como é o nome daquele cientista? Aliás, eu comprei um livro dele agora, super bem explicado e bem ilustrado. Aquele cientista famoso que tem aquela doença o Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking, exatamente. Sim, grande físico. E muito o livro dele, para quem quer ter alguma noção, né? Sim. É ótimo, porque é muito explicativo também, sim, né? Sim. Né? Ele chega a ser até didático. É didático. Ele é didático. Né? Então ele era pela teoria do universo em expansão, sim, né? Sim. E hoje em dia não é mais, porque ele disse que teve esse insight, essa iluminação, ao ver uma xícara cair da mesa num filme, e o sujeito rodava o filme para trás e a xícara voltava para a mesa. Voltava. E ele disse assim, não, mas realmente, sem ser o filme, na vida, é impossível que a coisa volte atrás. Sim. Então, aquele negócio dos dois movimentos, né, de entropia, ele disse que não, que o universo não tem a possibilidade. Aliás, ele é a favor da teoria do universo de expansão, que não tem como voltar atrás. Qual é a última palavra nesse sentido? Bem, a questão, isso está ligado ao problema do Big Bang, né? Que é uma teoria que, inclusive, é bastante questionada hoje. Não é? Mas que vingou durante todo o século... Que é de 23, né? De 1923. Praticamente durante todo o século XX, não é? A teoria do Big Bang foi a que mais, digamos, vingou, né? Mais aceita. Havia, assim, digamos, um consenso em torno dessa teoria, né? De que o universo teria surgido a partir de um ponto infinito, pequenininho e tal, enfim, aí surgiu toda essa matéria, né, tremenda. Né? Hoje essa teoria já se coloca em xeque, essa teoria. Né? Então, em cosmologia isso acontece, as teorias elas vão se seguindo e elas vão evidentemente, se eliminando. Não é? Os antigos, por exemplo, viam o céu de uma forma que nós não vemos hoje. Claro. Não é? Então, muito se avançou nesse sentido. Mas há muita especulação, João, a respeito dos buracos negros e tal. Ou do universo em expansão, ou do universo em expansão e retração. Hoje se fala em dois universos, ou seja, um universo... Ou de multi-universo. De múltiplos universos. O universo, na verdade, não é uma entidade única. Pluriversos. Pluriverso, digamos. Exatamente. Bom, eu conversei aqui com o jornalista Alberto Delery, que está lançando esse livro muito interessante sobre o sistema solar. Aliás, chama-se O Sistema Solar pela Rede Ouro. Ele teve um pré-lançamento na Bienal aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de vir no dia 5, no início do mês, e ele foi lançado ontem no Rio de Janeiro. Oficialmente, Foi lançado no Rio de Janeiro. Lançado ontem. Alberto Delery, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Daqui a pouco a gente volta.